Para a disciplina de Economia e Direito e o trabalho sobre contratos, o grupo composto por Daniela Tala, Gabriel Ferreira, Guilherme Fongaro, Rafael Serson e Vitor Miele irá explicar a quebra de contrato de serviço entre passageiros e empresas aéreas. Para explicar um pouco melhor o contexto, iremos responder essa pergunta. Por que existem contratos entre passageiros e companhias aéreas? O contrato existe principalmente para resguardar os direitos e deveres de ambos. Agora pensando pelo lado da empresa aérea. No contrato é necessário estar explícito o que a companhia deve prestar ao passageiro e o que a mesma espera do passageiro durante tanto voo. Ao passo que, para o passageiro, é necessário concordar com os termos desse contrato e, ao mesmo tempo, seguir o que a companhia espera do indivíduo. E também que o indivíduo cobre os seus direitos assegurados pelo contrato, chegando assim em um contrato final. Agora vamos ao exemplo do que está dentro do contrato entre dois agentes envolvidos. De acordo com o contrato assinado entre companhia e passageiro, há uma política sobre fumar a bordo. O contrato em vigor dita que o passageiro não pode fumar quando dentro da aeronave, e dessa forma, caso faça isso, deve ser penalizado. Com isso, com o contrato em vigor e assinado pelas partes, a companhia aérea espera que o passageiro não incorra em tal auto. E o passageiro também deve esperar que, caso haja algum outro passageiro a bordo que esteja quebrando esta política, a companhia tome as medidas cabíveis. Este exemplo é apenas uma das diversas cláusulas entre as partes que deve ser respeitada ao assinar o contrato. Agora iremos explicar um pouco mais sobre a simetria de informações presente nos contratos. Um dos objetivos do contrato é que ocorra a redução de assimetria de informações. Ou seja, o contrato é feito de modo em que as informações contidas nele, pelo menos, tentem englobar por completo o que se espera entre os agentes acerca do contrato. Dessa forma, é esperado que o mesmo seja o mais aprofundado e delineado possível, a ponto que a simetria de informações entre os agentes seja reduzida ao seu máximo. Agora iremos entrar um pouco no caso da United Airlines, que é o nosso caso em questão. No dia 9 de abril de 2017, a United Airlines protagonizou um acontecimento raro e desastroso para a companhia. No dia citado, todos os passageiros já estavam acomodados em seus devidos lugares e esperando para a decolagem do avião, quando as aeromoças comunicaram aos passageiros que 4 funcionários da United Airlines precisariam pegar esse voo. Em seguida, com o desejo de 4 assentos fossem liberados para a entrada dos funcionários, a companhia ofereceu uma recompensa de R$ 400 e hospedagem para que 4 passageiros saíssem por livre e espontânea vontade de aeronave. Como isso não ocorreu, a recompensa para os voluntários aumentou para $800 e hospedagem também. No entanto, pela segunda vez, nenhum passageiro se voluntariou. Assim, a empresa decidiu fazer uma escolha aleatória entre os 4 passageiros que deveriam deixar o avião. A escolha aleatória foi feita da seguinte maneira: os 3 primeiros escolhidos deixaram a aeronave sem grandes ressalvas. Porém, o 4º passageiro, o médico David Dow, se recusou a sair do avião, alegando que necessitava voltar à sua cidade natal para atender seus pacientes. Após algum tempo, a companhia United Airlines decidiu chamar a polícia para retirar o passageiro. Como o mesmo não colaborou, os policiais o retiraram à força, o arrastando por toda a aeronave enquanto o mesmo possuía sangramentos na face e gritava tentando relutar. Agora, para exemplificar todo o acontecimento que expliquei nos slides anteriores, iremos colocar o vídeo do próprio fato ocorrido. Hey, stop. Come on. Come on. Better go. Hey, you busted his lip. Oh my God! Look at what you did to him! Oh my God! Oh my Good work, guys. God! Good work. Way to go. This is horrible. Oh my God! Yeah, the police grabbed the guy. He's an older doctor. He wouldn't get off the plane. Agora, nesse slide, iremos explicar o que é o contrato. Como já citado em slides anteriores, o contrato entre os agentes envolvidos em um voo, ou seja, a companhia aérea e os seus passageiros, é um contrato de prestação de serviço e transporte, onde o passageiro tem que concordar com os termos e condições implícitos quando o mesmo faz a compra de qualquer tipo de ticket.
Ou seja, após a compra do ticket, o passageiro concorda em seguir os termos e condições impostos no contrato. O primeiro termo do contrato é de suma importância, pois resume exatamente isso que acabei de explicar. Como o contrato entre companhias aéreas e passageiros é extenso, iremos focar nos artigos de importância para explicar o caso abordado em nosso vídeo. Lendo o contrato de prestação de serviço, chegamos em 2 pontos do artigo que se referem à situação de nosso caso. Regra 21, Refusal of Transport, e regra 25, Denied Boarding Compensation. Primeiramente, seguindo a regra 21, o contrato incute que a United Airlines terá o direito de recusar o transporte ou terá o direito de retirar da aeronave qualquer passageiro dentro de algumas seguintes razões. Dentre elas estão pedido do governo, regulamentos ou diretivas de segurança, força maior e outros casos extremos, condições imprevisíveis, procura de passageiro ou propriedade, prova de identidade, falta de pagamento, casos através das fronteiras internacionais e segurança dentro da aeronave. Esta questão de recusar o transporte de algum passageiro pode ocorrer em casos que não há oversold inclusive. Ou seja, mesmo que há assento para tal passageiro, este pode ser removido do voo, dadas as questões acima. Para questões tratadas como oversold ou overbooking, ou seja, quando há mais bilhetes vendidos do que assentos na aeronave, cabe a política extrapolada no ponto 25, Denied Boarding. Nessa política, segue o procedimento de requisitar para voluntários saírem da aeronave, mesmo que haja algum pagamento da companhia a estes passageiros. E também o direito da companhia de remover qualquer passageiro de modo involuntário, caso não haja voluntários a essa questão. Agora, nesse slide, devemos explicar a quebra do contrato. A quebra do contrato se deu através do Removal of Boarding. Houve uma quebra de contrato no momento em que a United resolveu remover forçadamente passageiros da sua aeronave. Ao observarmos as diferentes situações em que isso poderia ocorrer, como ameaçar a segurança de outros passageiros, por exemplo, não há nada especificado no contrato que abrir espaço para funcionários da companhia seria uma das opções. Agora, iremos pensar o que a defesa poderia disputar do fato. Ele poderia falar que não ocorreu a quebra do número 21 do contrato, e que o avião ainda estava presente no portão de embarque, ou seja, isso poderia ser considerado uma negação de embarque. No entanto, isso poderia ser facilmente refutado, sendo que o embarque já tinha acontecido e não foi um caso de oversold, e sim algo inesperado para a companhia. Agora, iremos explicar um pouco mais sobre o resultado da quebra do contrato. Primeiramente, pensando no lado da United Airlines. Ela teve uma perda de 1,4 bilhões no valor de mercado. Além disso, tiveram várias manifestações causando perda de reputação da mesma. E também ela terá que fazer um pagamento de indenização. Agora pensando do lado do médico, do passageiro. Exposição do próprio nas mídias sociais. Quebra de nariz, perda de dentes e concussão na cabeça. E o passageiro não conseguiu atender os seus pacientes na sua terra natal. Para finalizarmos o trabalho, iremos fazer as análises ex ante e ex post do contrato em questão. Uma análise ex ante se refere àquela realizada antes da quebra do contrato, em que o contrato é analisado a fim de detalhar o nível de assimetria de informação entre as partes e as lacunas dentro do contrato. Além disso, na análise ex ante, é possível observar que o contrato deve assegurar o direito de propriedade. No mundo real, todos os contratos são incompletos, ou seja, todos os contratos possuem lacunas. No caso em questão, podemos detalhar que no contrato entre a United e os passageiros não era especificado alguma cláusula que permite à companhia remover algum passageiro caso ele não quebre nenhuma das questões expostas na política 21, Removal of Transport, ou também se o voo não for oversold ou overbooked. Ou seja, no caso em questão, mais especificamente, não havia cláusula que permitia a United retirar passageiros que haviam adquirido um ticket e, por consequência, assinado o contrato de transporte para a entrada de funcionários da companhia. Nesse caso, foi explorado um caso que não existia, e assim a companhia quebrou o contrato feito ao realizar tal ação. Com isso, é possível observar que isso era uma das lacunas de contrato, deixando vago se o que aconteceu poderia realmente ter acontecido. Para fazer a análise ex post, iremos começar com a barganha hipotética, que nada mais é que a análise do contrato caso não existisse nenhuma lacuna. Com isso, podemos ver quem é o tomador de risco eficiente.
Ou seja, se não tivesse nenhuma lacuna, se todas as informações fossem pertencentes das duas partes, quem teria mais informações seria o tomador de risco eficiente. No nosso caso, é possível observar que a United Airlines é a tomadora de risco eficiente. Não somente isso, é a tomadora de risco absoluto, uma vez que somente ela tinha maior acesso à informação e o acesso à informação de que os seus funcionários precisariam fazer parte daquele voo. Com isso, ela irá incorrer com o risco absoluto. Vale ressaltar que na semana passada o caso foi resolvido sem entrar em cunho judicial. No dia 27 de abril, o advogado de David Dow, Thomas Demetrio, anunciou que chegou a um acordo com a United sobre o caso. O advogado relatou que contou com a participação amigável do CEO da United, Oscar Munoz, na resolução do caso e que a companhia aérea se responsabilizou integralmente pelo ocorrido, sem culpar a postura de David Dow, outros passageiros ou da cidade de Chicago. Valores sobre o acordo não foram revelados pelas partes, mas com isso é possível imaginar que, dada a amplitude que o caso chegou no mundo, uma decente reparação financeira foi paga a David Dow. Com a resolução do caso, podemos afirmar mais ainda que a United Airlines é a tomadora de risco absoluto. Obrigado.